Mais um Papo Reto ao vivo aqui no Agora Vale, nesta terça-feira, dia 23 de julho. E o nosso convidado de hoje é o Capitão Reis, comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Bom, como é a sua primeira vez aqui no nosso quadro, a gente sempre gosta de introduzir, o nosso personagem, o nosso entrevistado, pedindo para contar um pouquinho da sua história. Bom, eu, Capitão Paulo Roberto Reis, sou natural de Aparecida, então sou aqui da região. Eu já estou fazendo quase 20 anos de Polícia Militar. Entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco no ano 2000, me formei no final de 2003 e logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de vir direto para o Corpo de Bombeiros. Então, eu me formei e fui trabalhar na região do ABC. Trabalhei no meu ano de aspirante na região do ABC e na Escola Superior de Bombeiros. Logo depois eu fiz o curso de bombeiros para oficiais e vim trabalhar aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Inicialmente eu fiquei trabalhando em São José dos Campos e quando eu estava trabalhando lá, o tenente que era de Guaratinguetá queria ir para lá, eu era de Guará, a gente acabou trocando. Então, eu fiquei de 2006 até a minha promoção a capitão em 2015, comandando o posto de bombeiros de Guaratinguetá. E acabava acumulando, muitas vezes o quartel de Pinda ou o quartel de Cruzeiro. Ao longo daquele período, a gente conseguiu fazer a implementação dos quartéis de Aparecida, de Lorena. Eu fui promovido em agosto de 2015 e fui trabalhar em São Paulo no quartel do Comando Geral. Fiquei 9 meses lá e logo que aconteceram algumas promoções, teve um remanejamento interno e eu voltei para comandar o 3º Subgrupamento de Bombeiros, que hoje pega a região de Pinda e em direção ao Vale Histórico. São 18 municípios, sendo 5 quartéis de bombeiro, Então a gente tem sede de quartel de bombeiro Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro. A gente integra um grupamento maior que é a sede em São José dos Campos, só para entender a estrutura, o 11º Grupamento de Bombeiros, ele faz toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E ele é dividido em 4 sub-regiões. Então tem lá São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Litoral Norte. E eu sou responsável por essa região de Guaratinguetá e região, que é o 3º Subgrupamento de Bombeiros. Bom, agora para a gente começar falando sobre queimadas. Nós que temos aqui um site de notícias, a gente recebe muita informação das estradas. E na semana passada nós recebemos uma imagem que a gente até publicou como imagem do dia, que era fumaça na Via Dutra por conta de uma queimada. Então, assim, nesse tempo seco, acontece uma coisa dessas. Tinha até o caminhão de bombeiros ao lado, assim, nas margens da rodovia. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito dessas ocorrências que são bem típicas, dessa época do ano. Bom, pelo fato dessa época do ano, estiagem, não chove, e existe aquela coisa, combustão espontânea, pega fogo sozinho, mata porque está seco, pode pegar? Pode, mas a gente sabe que a maioria dos incêndios são provocados. Então, vale a gente aproveitar essa oportunidade aqui de conscientizar a população, em que se observar alguém fazendo isso, pode denunciar através do telefone 190, é crime, a pessoa fica colocando fogo por aí, e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros e ter a consciência de não tomar esse tipo de atitude. Porque essa época do ano, tempo seco, quem que acaba sendo mais prejudicado? Idosos, crianças, que tem aí problemas respiratórios. E assim, um problema gravíssimo. Quando isso se dá às margens da rodovia, pode gerar aí acidentes extremamente graves. E querendo ou não, acaba extrapolando muitas vezes a capacidade de atendimento do bombeiro, de tanto fogo que tem.
Então aí nós, através da Defesa Civil Estadual, também temos uma parceria grande com a Defesa Civil nos municípios. A gente realizou esse ano uma oficina preparatória da Operação Estiagem lá no município de Taubaté, envolvendo os 39 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba, envolvendo aí todas as defesas civis. No caso aqui de Pindamonhangaba, uma defesa civil muito atuante, né, sempre está em trabalho conjunto conosco, porque chega essa época do ano, o número dessas ocorrências acaba sendo alto, mas muitas vezes é o que eu falo, se a pessoa tivesse a consciência, né? Porque assim, você passa, vê um mato amarelinho, só de você olhar para ele, parece que ele vai pegar fogo, né? E a pessoa vai... Uma bita de cigarro. Uma bita de cigarro, ou muitas vezes quer aproveitar para fazer uma limpeza no seu terreno, e aí acaba gerando acidentes, né? O tempo seco desse jeito, problemas respiratórios, principalmente para crianças e idosos. Certo. Bom, e quais são as situações que a população pode ligar para 193 e o que não cabe ao bombeiro atender? Olha, o serviço do Corpo de Bombeiros, ele é busca, salvamento, incêndios e resgates, né? Hoje a gente tem uma parceria muito grande com o SAMU. Né? Existe aí uma certa divisão de trabalho entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, né? Mas fica complicado às vezes eu falar assim, o que ela vai colocar o caso em concreto, o Corpo de Bombeiros vai avaliar e vai dizer se é caso ou não do bombeiro. E aqui na nossa região, a parceria nossa com o SAMU é muito grande. A Central de Regulação Médica do SAMU fica dentro do quartel do Corpo de Bombeiros. Então, lá em Guaratinguetá, a Central de Regulação Médica, que pega os 18 municípios aqui de Pinda e todo o Vale Histórico, está dentro do quartel do Bombeiros. E são os bombeiros que atendem o 92 através da atividade delegada. Os bombeiros fazem a atividade delegada, atendendo o 92, tem um médico regulador lá e está em pleno contato com a Central de Operações do Corpo de Bombeiros. Então, muitas vezes a pessoa ligou o 93, mas é caso de uma ambulância, o 92. O próprio bombeiro já está linkado com o 92, porque uma que está no mesmo espaço físico ali em Guaratinguetá. Em que pese o nosso centro de operações em São José é regionalizado, mas a gente tem um contato ali muito estreito e a gente acaba mandando para a ocorrência o recurso que é necessário. E se não for caso, nem de bombeiro, nem de SAMU, a pessoa vai ser orientada de acordo com o caso concreto que ela apresentar. Bom, um assunto também bastante interessante que gera bastante dúvida é sobre o AVCB e o CLCB. Bom, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a diferença desses dois. Bom, todas as edificações, exceto residência unifamiliar, elas são passíveis de regularização com o Corpo de Bombeiros. Todas as edificações, excetuando aí residência unifamiliar. Existe uma divisão que é de projeto simplificado e de projeto técnico. A grosso modo, né, existem às vezes algumas áreas a ser descontadas, mas a grosso modo é o seguinte: abaixo de 750 metros quadrados é realizado o projeto técnico simplificado. Acima é o projeto técnico. Isso aí, essa área, esse limite de área, esses 750 metros, ele implica em você ter algum sistema de proteção um pouquinho mais complexo na sua edificação. Basicamente, seria um sistema de hidrantes, né? Então, o projeto técnico simplificado, esse abaixo de 750 metros, na maioria das vezes, basta alguns extintores, uma iluminação de emergência, é um processo mais simples. E dentro do projeto simplificado, a gente tem duas emissões de licenças do Corpo de Bombeiros. Uma é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o outro é o certificado de licença do Corpo de Bombeiros, né? O auto de vistoria, ele demanda uma vistoria realmente do Corpo de Bombeiros em loco. Então, a pessoa, hoje, para ela fazer os seus pedidos de vistoria ou de análise de projeto, ela precisa entrar no site Via Fácil Bombeiros, ela cria um login e senha, como se fosse um e-mail. Ela vai ter o seu cadastro lá,
e lá ela vai fazer as suas solicitações. Vamos supor que seja um prédio aí abaixo de 750 metros, existem às vezes alguns outros critérios, mas a grosso modo são 750 metros quadrados. E aí ela vai realizar seu cadastro, né? Meu prédio é um prédio de escritório, já vai colocar todas as características. O próprio sistema, com base em alguns critérios, ele vai dizer, olha, esse processo simplificado, ele vai para vistoria, então vai ser emitido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Não, esse daqui não é necessário vistoria, ele vai emitir o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Então, vai ficar o CLCB, basicamente, ele vai ser embasado num formulário de avaliação de risco que o engenheiro preenche, na RT que o engenheiro emite e coloca no sistema. Então a diferença é essa, um tem a vistoria e o outro não. Em que pese alguns CLCBs, o Corpo de Bombeiros pode, através de amostragem, realizar algumas vistorias, mas a diferença básica do auto de vistoria e do certificado de licença é que a gente precede de uma vistoria e o outro não. Agora, os prédios acima de 750 metros quadrados, é necessário, é um pouquinho mais complexo a forma de regularização com o bombeiro, porque a pessoa precisa apresentar um projeto técnico de prevenção e combate a incêndio. Então, é um projeto arquitetônico que vai ter lá a simbologia de bombeiro, a locação dos sistemas de proteção. Então, se você tem um sistema de hidrantes, a pessoa tem que apresentar o memorial de cálculo hidráulico, né, do sistema hidráulico, e existem aí, dependendo da classificação do prédio, N sistemas de proteção, um mais complexo que o outro, que demanda muito estudo, muito cálculo. Então, por isso que esses mais complexos é necessária a apresentação de projeto. Então, vamos dizer, você regularizou o seu prédio lá, fez o projeto bonitinho, aprovou o projeto no Corpo de Bombeiros, com base nesse projeto aprovado, você vai ter lá todos os equipamentos que você tem que colocar no seu prédio. Aí você instala tudo bonitinho. Instalou? Aí pede a vistoria do bombeiro, o bombeiro, com base naquele projeto aprovado, vai no local e vai fazer a conferência, se a ocupação realmente confere com aquilo que está no projeto, se os equipamentos estão funcionando, se estão nos locais previstos. Se tiver, é emitido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Bom, há uma lei complementar, de 2015, de janeiro, que estabelece regras e assegura a proteção das pessoas e do patrimônio no que se refere à proteção e combate a incêndios. Mas essa rigorosidade, infelizmente, a gente percebe que só se deu depois de tragédias como Santa Maria e, mais recentemente, o CT do Flamengo. Um exemplo. Como que funciona essa fiscalização para que esses locais não funcionem sem a vistoria, sem essa regularização? Bom, o Código Estadual de Emergências, essa lei aí de 2015, ela previu a questão da fiscalização do Corpo de Bombeiros, né? Até então, o Corpo de Bombeiros, no estado de São Paulo, trabalhava de uma forma como se fosse um órgão homologador. Então, se a pessoa tivesse errada, sem o seu auto de vistoria, o bombeiro ele falava, está certo ou errado, e muitas vezes oficiava Ministério Público, Prefeitura, né, que na verdade quem concede a licença para funcionamento é a Prefeitura. E um dos itens que a Prefeitura deve exigir é o auto de vistoria do bombeiro. Mas nós, até essa lei, nós não tínhamos aí o poder de polícia de fiscalização, caso a gente encontrasse uma situação complexa, que fosse necessária ali uma fiscalização. Mas saiu a lei em 2015, no entanto, ela não havia sido regulamentada. Então, no dia 9 de dezembro, então, o governador Márcio França assinou o decreto que regulamenta essa lei no tocante à fiscalização, entrou em vigor no dia 9 de abril, e desde o dia 9 de abril, o Corpo de Bombeiros está trabalhando com as fiscalizações. Então, existe um regramento, né? Então, hoje nós temos as vistorias
vistorias de regularização, que é a pessoa que procura o Corpo de Bombeiros, e temos as vistorias de fiscalização, que elas acabam chegando para a gente muitas vezes por denúncias, por requisições do Ministério Público ou de acordo com o planejamento do comando do Corpo de Bombeiros. Então, o comando do Corpo de Bombeiros determinou que devam ser fiscalizados as casas de shows. Então, a gente vai montar uma operação para que sejam fiscalizadas as casas de shows, né? E assim, um detalhe muito importante: o bombeiro que faz a vistoria de regularização, ele não faz a vistoria de fiscalização, né? E é importante que as pessoas entendam o seguinte, que não é qualquer pessoa que pode chegar numa edificação se dizendo bombeiro que vai fiscalizar. Então, é importante que as pessoas atentem a isso, né? A pessoa tem que, o bombeiro, nós temos um órgão específico de fiscalização aqui hoje no Vale do Paraíba. Então, ele chega fardado, ele chega com viatura, né, toda a ostensividade ali do serviço do Corpo de Bombeiros. Então, porque já houveram casos aí de pessoas se dizendo do Corpo de Bombeiros, mas não estava fardada, não tinha viatura, golpe, nada, né? Querendo dar um golpe, dizendo que estava fiscalizando, que ia multar, que ia fechar. Não, o Corpo de Bombeiros, ele está fazendo esse trabalho de fiscalização, mas de uma forma ostensiva. Chega o bombeiro fardado, com viatura, então não há dúvidas em relação se é bombeiro ou não. Então é importante a gente frisar isso daí. Então agora, desde o dia 9 de abril, o Corpo de Bombeiros passa a ter o poder de polícia de fiscalização, que é uma ferramenta a mais aí, né, que nós temos para que as pessoas busquem a regularização da sua edificação. O ideal é que eu não espere a fiscalização do Corpo de Bombeiros, né? O ideal é que a pessoa já tenha plena consciência aí que o prédio dela tem que estar regularizado, e aí nós recomendamos que procure um engenheiro, né, para que tire as suas dúvidas, ou vá até o quartel do Corpo de Bombeiros. Lá a gente tira todas as dúvidas que a pessoa tiver e direciona. Olha, o seu caso é um caso mais simplificado, né, que se enquadra como projeto técnico simplificado, que pode ser muitas vezes um CLCB, né, ou não, o seu já é um prédio grande, então precisa elaborar um projeto. Aí a gente dá todas as orientações. Bom, até mesmo festas populares necessitam também dessa autorização. Eu me lembro que no carnaval deste ano, um bloco super popular de Taubaté não desfilou porque eles não conseguiram autorização. A gente chegou até a noticiar aqui, foi uma coisa assim que gerou bastante polêmica. Olha, eu não sei o caso em concreto, né? Mas basicamente, só para as pessoas entenderem, com a nova revisão do decreto que foi publicado no dia 9 de abril, o Corpo de Bombeiros, nos projetos de eventos temporários, como que nós trabalhamos? Então, vamos dizer que a pessoa tem lá um recinto de exposições, por exemplo. Vou dar um exemplo para você de Guaratinguetá. Existe o recinto de exposições. Então, o recinto de exposições, ele tem o seu auto de vistoria com o Corpo de Bombeiros. Aí a pessoa, ela quer fazer um show, que vai montar camarote, que vai montar arquibancada. Aí ela apresenta para o Corpo de Bombeiros um projeto técnico temporário em edificação permanente. Que é isso? Eu estou usando uma estrutura que já existe e vou montar algo além daquilo que já está aprovado. Então, o prédio permanente precisa ter a sua regularização com o Corpo de Bombeiros e vai ser feito um processo temporário para aprovar aquela estrutura do evento. Esse é um. Agora não, eu vou fazer um projeto temporário, mas eu estou num campo ali, não tem nenhuma outra estrutura. Então é um projeto técnico de instalação temporária. Não há a instalação permanente. Aí ele só vai apresentar esse projeto e aí arquibancada, camarote, vai ser tudo fechado ali, as saídas de emergência atendem, então a pessoa precisa aprovar antes esse projeto temporário e depois passar pela vistoria. Com a revisão do novo decreto, antigamente o Corpo de Bombeiros, você vai ter uma festa no centro da cidade ali, vai montar algumas barraquinhas e tal. Se hoje, pela nossa norma, se o local não tiver restrição de pessoas e controle de acesso,
Ou seja, o local ali não é confinado, entendeu? E é um evento temporário, hoje ele não é mais passível de regularização com o Corpo de Bombeiros. É de responsabilidade ali de quem está realizando o evento. Então hoje, às vezes entra alguns processos, porque antigamente a gente fazia. Então hoje, às vezes, entra alguns processos para a gente, é uma festa de paróquia, por exemplo. Então montou algumas barraquinhas ali, é tudo aberto, não tem confinamento de público, não tem arquibancada, não tem camarote, é só aquilo ali. Hoje isso não regulariza mais com o Corpo de Bombeiros. Agora, esse caso específico aí do bloco, eu não sei qual era a característica ali do evento, se tinha arquibancada, se tinha camarote, se tinha isso, era necessário apresentar, ou se envolvia também um local permanente, aí o local permanente seria necessário ter regularização, e aquilo que fosse montado para o evento, em que você caracterizasse a concentração de público com o local fechado, com restrição de público, controle de acesso, aí é necessário a apresentação do projeto temporário. Então, esse caso específico, eu não sei se tinha essas características, né? Mas é dessa forma que funciona essa regularização. Bem explicado. Bom, como comandante do 3º subgrupamento, então, o senhor é responsável por 5 quartéis, né, aqui na região, 18 municípios. Como que é o trabalho aqui nessa região do Vale do Paraíba? Olha, em que pese nós não termos bombeiro em todos os municípios, nós estamos presentes onde estão aí mais de 70% da população que reside nesses 18 municípios, né? Então, no ano de 2011, nós inauguramos Aparecida e Lorena, que eram municípios. Lorena tem uma população de quase 90 mil habitantes, então era necessário, e Aparecida tem um fluxo de pessoas aí de mais de 13 milhões de visitantes por ano, então era necessário. Então o Corpo de Bombeiros se reformulou e, em parceria com o município, a gente conseguiu criar mais esses 2 quartéis. E assim, é bem dinâmico o nosso trabalho aqui. A região, são só esse trecho da minha região, são 103 quilômetros de Via Dutra. Então, você imagina aí o número de emergências que a gente tem em 103 quilômetros de Via Dutra. Na nossa região aqui está concentrado quase na sua totalidade as indústrias de explosivo que existem no Brasil. Então a gente pega químicos, né? De explosivos, né? Químicos. Sim, mas você pega ali aquela região de Piquete, de Cruzeiro, né? Então assim, a grande parte de indústria de explosivos está aqui na nossa região. Os pontos mais altos do estado de São Paulo estão aqui na nossa região. Então, o ponto mais alto do estado de São Paulo, que é a Pedra da Mina, pertence ao município de Queluz, né? E a gente tem tido diversas emergências, e são emergências assim, que demandam um trabalho muito grande, que são das pessoas ou que vêm a se machucar ou que vêm a se perder na mata, né? A pessoa que vai fazer um passeio no Pico dos Marins, ou quer fazer a travessia da Serra Fina, passando lá pela Pedra da Mina. Então a gente já teve emergências no ano passado de ficar mais de 20 dias na busca, e tendo dias com quase 100 bombeiros trabalhando. Então, assim, é uma emergência muito delicada. Então, a gente tem aqui toda a parte de montanha, temos Dutra, temos queimadas, então temos o Rio Paraíba aí que, infelizmente, né, o que a gente tira de corpo do rio, muitas vezes, né, então a gente não passa uma semana sem tirar um corpo, infelizmente, né? Então é muito dinâmico aqui o nosso serviço, e as modalidades de ocorrência são muito diferentes uma das outras, né? Não é aquele básico, é só isso que... Não, ao longo do dia você vai de pegar um animal ou agressivo ou em local de risco, a subir uma montanha, ou atender um incêndio, ou um acidente de trânsito com vítima presa em ferragens, né? E eu estava de supervisor
no final do mês passado, e a gente teve aqui em Pinda, nossa equipe foi atender, eu fui lá coordenar a emergência, aquele ônibus que tombou ali na Floriano, né? Jordão. Isso, foram 61 vítimas. Então, assim, a gente tem um serviço aqui muito dinâmico e atende ocorrência de todas as modalidades de emergência do bombeiro que você imaginar, né? A nossa unidade aqui, ela é especializada em atendimento a emergências com produtos perigosos. Então, hoje, a viatura de produtos perigosos do Corpo de Bombeiros aqui do Vale fica lá em Guaratinguetá. Os nossos bombeiros lá são especializados nessa área. Então, se tiver alguma emergência química aqui na região, somos nós que vamos fazer o atendimento. Inclusive, até o ano passado, os cursos de atendimento à emergência química com produto perigoso no estado de São Paulo estava sendo desenvolvido aqui conosco. A gente tem uma parceria muito grande com a BASF, e a BASF tem uma pista de emergência química lá maravilhosa. Então a gente tem um intercâmbio muito grande com eles, usa a pista dele, então vinha bombeiro do estado todo, inclusive de outros estados, fazer o curso aqui com a gente. E a gente acabou se especializando por ter uma demanda grande, como eu falei, a Dutra aqui, há uns 2 meses atrás tivemos uma emergência bem difícil lá no município de Lorena. Para você ter ideia, apareceu um carro num ferro velho lá para vender um cilindro. Ele deixou o cilindro lá e foi embora. Aí o cara do ferro velho, foi a hora que ele foi cortar o cilindro, estava cheio de cloro. Então teve que ser evacuado ali o quarteirão. Aí foi a nossa viatura lá de emergência química, o pessoal colocou todos os trajes lá, a roupa de proteção nível A, o bombeiro fica parecendo um astronauta para ir lá fazer a intervenção. Então aqui a gente tem esse trabalho bem dinâmico. E a nossa parceria é muito grande também com as empresas, as indústrias químicas, as indústrias petrolíferas. Aqui a gente tem a rede integrada de emergência no Vale do Paraíba, que são mais de 40 empresas. As grandes empresas aqui do Vale compõem essa rede, e numa grande emergência funciona com um auxílio mútuo, né? Por exemplo, eu vou atender uma emergência química. Nada melhor do que eu ter um engenheiro químico me dando uma assessoria sobre aquele determinado produto. Então, por exemplo, eu tenho a BASF, eu utilizo muito do pessoal lá da emergência da BASF envolvendo produto químico. É um caminhão envolvendo combustível e tal. Eu tenho o apoio do pessoal da Petrobras, se eu precisar de algum apoio técnico. Então, isso tem funcionado muito bem aqui no Vale do Paraíba. Né, o trabalho de vocês. Agora, para a gente encerrar, capitão, gostaria que você falasse de algum momento que ficou marcado assim, ao longo dessa sua jornada aí no Corpo de Bombeiros. Olha, só no Corpo de Bombeiros são mais de 15 anos no Corpo de Bombeiros, né? Eu já tive a possibilidade de trabalhar em diversas emergências, né? Participei daquele incêndio do Alemoa, lá em Santos, que foi o maior incêndio em parque de tanques do mundo, né? Dias e dias queimando. Sim, eu fiquei 10 dias lá trabalhando, o estado inteiro se mobilizou para atender aquela emergência, né? Participei daquela catástrofe que foi em São Luís do Paraitinga. Então, logo que foi a virada, a gente teve um soterramento grande ali em Cunha, com 7 vítimas, e tudo que choveu em Cunha foi para São Luís depois, né? Eu saí de Cunha, estava no soterramento lá, e fui para um soterramento lá em São Luís do Paraitinga, fiquei 15 dias. Participei daquela emergência do prédio, acho que é Wilton Paz de Almeida, que caiu lá em São Paulo recentemente, né? Então, assim, foram várias emergências, mas assim, o que acaba tocando a gente, muitas vezes numa emergência, provavelmente para mim, eu sou pai de 3 filhas, né? É quando envolve criança, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu era oficial de área quando tombou o bondinho ali de Campos do Jordão. Fui a 2ª viatura a chegar. Já estava anoitecendo, aí você chega numa emergência dessa, quem que está fazendo esse passeio? São os filhos, o vô, a avó, o pai, a mãe, e são famílias, né? E aí a gente chegou lá, mais de 40 pessoas, crianças, idosos, principalmente crianças, e que me marcou muito lá foi uma grávida. Foi a primeira pessoa que a gente socorreu, depois eu tive a notícia que ela faleceu e o bebê também faleceu. Então, assim, na hora da emergência em si, a gente não tem tempo para pensar, para
respirar, né? É para que a gente chega em casa, olha para os filhos da gente, assim, né? Principalmente envolvendo crianças, mexe um pouquinho, mas faz parte aí do nosso serviço. Capitão, parabéns pelo trabalho de vocês aqui na região. A gente vê mesmo que estão sempre presentes, sempre realizando, de fato, um excelente trabalho. Então, fica aqui os nossos parabéns ao Agora Vale, a toda a corporação. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Fica o recado para quem está nos assistindo, né, de conscientização a respeito das queimadas, a respeito de procurar a regularização para os prédios, né, para festas e tudo que aqui o capitão falou. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que ficou nos assistindo. Ao longo do mês teremos outras entrevistas aqui no Agora Vale. Vamos encerrando mais esse Papo Reto por aqui.